Boa noite, meu povo, boa noite para vocês, uma boa noite a todos. Passando aqui para fazer um vídeo. Hoje teve a mesa tava uma energia muito boa, como sempre, né? A mesa é uma energia maravilhosa, a mesa com Calunga, e foi de uma energia assim muito positiva. Muitas mensagens, foi falado muitas coisas, né, que a gente, nesse momento, a gente precisa muito cuidar da gente, a gente precisa se ajudar, e falou bastante na questão, assim, da gente, nesse momento, né, para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa estar bem, né, para a gente poder fazer algo para o outro, a gente também precisa nos dar, né? A gente também precisa se valorizar. A gente muitas vezes olha para o outro, olha para o lado só e não se olha, não olha para a gente. Então, nesse momento, a gente precisa, né, também se conectar com a gente, valorizar a gente. A gente merece esse respeito pela gente, a gente ter também o valor, né, para as nossas ideias, para os nossos pensamentos, para aquilo que a gente acredita, a gente também buscar para nós, né, que a gente deve ajudar as pessoas, mas a gente não pode deixar de se ajudar. E também foi dito que a gente sempre vai ter compaixão pelas pessoas e que a gente puder fazer, né, no momento assim de ajudar alguém, fazer uma caridade, né, que tudo faz parte, mas que a gente tem que saber separar, né, gente, aquela pessoa que quer se ajudar, né? Não é só a gente dar, né? A gente tem que ver se a pessoa realmente ela tá ali, né? Se ela realmente ela tá fazendo por onde também, né? A gente tem que ter inteligência também para ajudar. A gente tem que ajudar as pessoas, mas a gente tem que ajudar quem quer se ajudar, né? E não se esquecer da gente, porque a gente sempre coloca as pessoas na frente, atenção para as pessoas, a gente deposita muitas coisas nas pessoas e a gente vai se deixando, a gente vai se esquecendo da gente. Então é necessário que a gente comece a se ver, que a gente também merece, que a gente também precisa, a gente também tem que ter as nossas vontades, a gente também tem que se dar, né? Então eu passei aqui para falar um pouquinho sobre o que foi falado hoje na mesa. E eu estava assistindo um vídeo aqui de um irmão de axé, e esse irmão falava bastante de uma entidade que ele trabalha, né, que passava as velas, né, e as velas, toda vez que passava a vela, né, naquele consulente, a vela apagava sozinha, e a vela se quebrava muitas vezes, né, até chegar o momento que a vela não se apagou mais sozinha. E a entidade passando a vela e a velhinha ali apagando, né, e de repente a velhinha não se apagou mais, e a velhinha se quebrou, depois que ela se quebrou, ela se apagou. Isso acontece muito, né? Esse irmão, ele ficou surpreso, né? Como é que pode uma vela sem vento, sem nada, apagar sozinha? Mas eu já vi isso muitas vezes, né? Falar assim para vocês, né, que quando eu passo, muitas vezes, né, nas pessoas, eu passo muito, né, passo muito trabalho de chapanã, né, passo o pacote, passo a vassoura, né, e quando eu passo a vela, a energia é muito forte, gente. Tudo assim que para chapanã tem uma energia assim de força muito grande, né? E isso eu vejo muito acontecer, né? Várias vezes já de eu passar, né? A pessoa tá muito carregada, tá ali, né? Com aquela energia ali, às vezes tá grudada na pessoa, tá colada ali, né?
e aqueles sentimentos das outras pessoas de inveja, de olho, né? E aquelas energias se instalam ali, muitas vezes se encostam nas pessoas, né? E tu tá passando a velinha ali e a velinha se apaga. Tu passa e a vela apaga. Passa e a vela, e tu vai passando, até aquela velinha não apagar mais. E geralmente sempre ela concentra num lugar determinado. Às vezes tu passa na frente da pessoa, chega nas costas, ou se chega em determinado lado daquela pessoa, a vela se apaga sempre do mesmo lado. Aí tu percebe-se que ali tem um ponto ali de energia, né? Que tá ali, a coisa tá ali, né? Aí depois quando a velinha não apaga mais, né? Aí tu faz o que tem que fazer ali, dá aquela direção, né? E isso acontece muito. Ele ficou muito surpreso. Ai, como que pode, né? Não ter vento nem nada. Aconteceu com uma entidade que eu tinha. Mas eu, quando eu faço o trabalho de Chapanã, principalmente, né? Que a gente passa a vassoura, o pacote, a vela, gente. Quando a pessoa está muito carregada, aquela velinha vai e se apaga, vai e se apaga, vai e se apaga. E a gente, o que chama atenção é o fato dela sempre se apagar no mesmo lugar. É impressionante, ela apaga sempre no mesmo lugar. Tem que firmar às vezes várias vezes a vela. Até aquela velinha não apagar mais. Aí tu já sabe ali aonde que está concentrada aquela energia, né? Aquela negatividade ali na pessoa, né? Aí tu faz o que tu tem que fazer ali, né? Pra afastar, e graças a Deus as pessoas saem sempre bem, né? E a gente, né, assim, eu não puxo a energia das pessoas para mim, eu não fico carregada, mas eu sinto a energia das pessoas. E é o que mais interessante, que até quando eu faço preces para as pessoas, que às vezes eu faço as preces à distância, né? E eu sinto a energia da pessoa, né? Eu consigo me conectar, eu sinto, né? Incrível, assim. Eu não fico com a energia, mas eu sinto a carga energética. E quando eu estou fazendo a prece, os pais já estão ali gritando, já estão ali soprando para mim. Firma a vela para determinado orixá. Firma a vela aqui, né? E eu já sei para quem eu tenho que direcionar aquela vela. Né? E é impressionante porque a gente recebe muito dos nossos guias espirituais. Hoje mesmo eu estava me preparando, porque hoje sempre no começo do mês, na primeira quarta do mês, a gente faz a mesa, né? Uma vez por mês. E eu estava me preparando para a mesa à noite, que é um trabalho bem diferenciado, né? Da nossa gira, que a gente está acostumado. Eu sou a única médium no momento da mesa. Ainda tô de branco, né, gente? E gente, e desde cedo, desde a hora que eu me acordei no dia de hoje, né, dia 7 de 5 de 2025, deixar gravada aí a data, desde que eu me acordei de manhã, eu já me acordei eu coloquei os pés no chão e já me acordei acompanhada. O mentor já estava ali do lado. Eu passei o dia recebendo orientações, direções, né? Aquele mentor ficou o tempo todo do meu lado. Começou de manhã, eu fiz as coisas que eu tinha para fazer. De tarde eu me arrumei, que a mesa era à noite, né? Eu tive aula hoje na faculdade. E até o momento de eu sair de casa, de eu entrar, né, no ônibus para ir pro curso, aquele mentor me acompanhou ali e foi falando comigo o tempo todo, gente. Eu sou médium auditiva, como vocês sabem, é uma das minhas mediunidades, né? E eu recebi bastante orientação, né? Toda uma preparação, porque eu tive que sair, eu não tive como faltar aula. A gente está prestes a apresentar um seminário
e eu tive que ir à aula. E quando eu retornei, né, que eu cheguei em casa, eu me preparei, né, me arrumei para a mesa, deixei tudo pronto, né. Eu passei o dia todo, né, com aquela energia ali, tranquila, me senti muito leve no dia de hoje, bem acompanhada, né, com esses mentores, né. Tem uma energia assim muito sutil, muito leve. E praticamente assim foi o dia todo, né, conectada, né, com essas forças. Então, quando eu sentei ali, né, começou a sessão, né, durou 1 hora, começou às 8, às 20 horas, encerrou, era 21 horas, bem certinho, 1 hora. Geralmente é 1 hora de duração, 45 minutos a mesa. E foi muito positivo, gente. Eu tô me sentindo super leve, tô me sentindo assim, super tranquila, calma, graças a Deus, graças a esses mentores de luz, ao Calunga, muito obrigado, gratidão pela noite de hoje, a noite abençoada. E que seja uma noite abençoada para todos, que os espíritos de luz possam visitar a casa de todos vocês, abençoando, iluminando, né, nos protegendo enquanto a gente dorme. Então eu passei aqui para falar com vocês, porque eu estava vendo esse vídeo, me chamou a atenção esse irmão falando, mas isso eu já estou acostumada, porque isso já aconteceu tantas vezes, né? E é impressionante mesmo, porque a gente percebe, né, que vai diretamente num ponto, né, que aquela energia tá ali fixada, né? E é incrível, gente. É incrível, né, como as coisas acontecem. Quando eu falo para vocês que a espiritualidade ela é muito ampla, ela é muito grande, ela é muito maior, né? Ela não cabe numa coisa só, ela é muito maior. Então eu passei aqui desejando uma boa noite para vocês. Até a próxima. Axé, meu povo. Muito axé para vocês.